Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e neste terceiro bloco do programa, antes de apresentar o meu convidado, aliás, ilustríssimo convidado, da Terra de Além, do Além-Mar, eu quero falar que está aqui, já que a produção já colocou no ar, vou apresentar o professor Antônio Manuel da Fonseca, diretor do programa doutoral da Faculdade de Desportos da Universidade do Porto, em Portugal. É professor doutor do programa doutoral, como já falei, docente dos cursos de mestrado e doutorado, orientador de tese de doutorado, autor de artigos e livros publicados em nível internacional e participante frequente de conferências internacionais sobre o tema. O professor foi convidado pela Universidade Federal do Acre e pela Uninorte para apresentar um pouco do seu conhecimento e, obviamente, trazer à nossa conjuntura um pouco da sua experiência acerca deste tema. Por que tantos jovens abandonam a prática desportiva? Por que não permanecem? O professor nos fala sobre esse tema e também a gente vai aproveitar e falar um pouquinho da conjuntura econômica e política da Europa. Professor Antônio Manuel da Fonseca, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem? Muito prazer recebê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Também. Torcedor do Porto, de Portugal. Claro. O Hulk está arrebentando lá, o nosso incrível Hulk. Né? Também, o Hulk não só, há muitos. Mas o Porto está passando por um bom momento no futebol. Claro, e tem passado nos últimos 20, 25 anos, tem passado por um dominado o futebol. O Benfica está meio caidinho no Portugal. Não podem estar todos lá em cima e se a oposição é cada vez mais forte, o Benfica tem passado por situações mais complicadas. Mas verdade. O Porto tem trabalhado bem e lá está um pouco naquilo que estava a falar. A questão aqui é quem se aguenta. Quem se aguenta. A crise europeia também tem atingido os clubes de futebol, professor? Eu, neste momento, não estou muito relacionado com os clubes no aspecto de natureza profissional, mas eu acho que há clubes e clubes. Nós temos um problema, às vezes, quando olhamos particularmente para o futebol profissional ou para o futebol em geral, que olhamos, na minha perspectiva, obviamente, olhamos isto um pouco como iceberg. Olhamos para a parte de cima e pensamos que é tudo igual. Não, mas lá embaixo não tem muita coisa. E, portanto, eu também não queria estar a ser injusto a dizer, bom, tem afetado, não tem. Por exemplo, se nós olhássemos objetivamente para os dados deste ano, que li há relativamente pouco tempo, o Futebol Clube Porto foi um dos clubes, nos 5, 6, 7 da Europa que mais dinheiro investiu. Mas também investiu porque vendeu muito. E, portanto, é um dado. E parece até, quem olhar para os números, que o futebol não é afetado pela crise. Eu não acredito. Acredito que o futebol é afetado como todas as outras áreas. Todos os segmentos da economia. Todas as outras áreas, também acredito que seja. Mas vamos tratar deste tema no decorrer da nossa conversa, inclusive da crise que enfrenta a Europa, a Grécia, que o país já enfrenta praticamente uma bancarrota, e Portugal e Espanha estão num momento de muita preocupação, necessitando inclusive da ajuda da União Europeia no aporte de recursos para as contas públicas. Mas, professor, o senhor tem vários trabalhos publicados, particularmente nessa área de motivação e também trabalhando essa questão do abandono precoce das práticas desportivas. Nesse sentido, professor, quais são, em sua opinião, as principais causas que levam jovens que iniciam a prática desportiva, seja na academia, seja num clube, enfim, na atividade comunitária, quais são os motivos que o levam a desistir? A resposta não é fácil porque são muitos. Há alguns de natureza, obviamente, intrínseca, tem a ver com a criança, mas muitos deles são de natureza extrínseca, têm a ver com as pessoas que os circundam, com os contextos. O que eu costumo dizer relativamente a isto é interessante, e já que estamos a falar dos negócios e destas coisas, eu costumo dizer sempre o seguinte: o desporto porta-se relativamente aos jovens de uma forma que, felizmente, os indivíduos que estão nas empresas não se portam. O que é que eu quero dizer com isto? Nós portamos no desporto como ricos. Nós se pensarmos, quase todos os miúdos, num ou noutro momento das suas vidas, passam pelo desporto. Há colegas que apontam até que 8 em cada 10 num ou noutro momento praticam desporto. Mas quando vamos ver... Até porque muitas escolas colocam como uma prática esportiva obrigatória. Qualquer pai quer que o seu filho pratique desporto. Se é futebol, se é basquetebol, se é natação, atletismo. Qualquer pai procura. E depois o que acontece, portanto, é que eles já lá passaram. Então o que tínhamos aqui que tem, por isso é que a questão do abandono me preocupa, porque há algumas situações, se eu abro um negócio, eu quero atrair pessoas que venham cá. Mas vamos imaginar que eu tenho um negócio, eu não quero comprar o desporto a negócio, mas só para dar esta ilustração, tenho um negócio em que as pessoas já vêm cá. Então agora não é difícil atrair as pessoas. Eu não tenho que estar preocupado em atraí-los, porque a nossa sociedade ocidental, e isso tenho a certeza que no Brasil é a mesma coisa que na Europa, atribui, e bem, na minha perspectiva, um valor muito importante à prática desportiva.
um valor importante no ponto de vista da saúde, que agora tanto se fala, mas eu acho que é um valor importante em muitas outras e principalmente até noutras áreas, dos valores, da cultura, da socialização. Portanto, todos nós já percebemos que é importante que os miúdos pratiquem desporto. Então, o que surpreende às vezes é, se nós achamos isso que é tão importante, como é que as estruturas desportivas, falemos de clubes, de federações, deixam que eles abandonem. Se eu numa empresa não me preocupasse em cativar as pessoas, o que ia acontecer se eu tivesse um restaurante e que alguém me põe as pessoas lá, eles comem uma, duas vezes e eu não sei minimamente como os manter cá, eu vou ficar sem clientes. E, portanto, na gestão já se percebeu claramente que é muito mais custoso atrair um novo cliente do que manter um que já temos. No desporto fazemos exatamente ao contrário. Deixamos-los ir embora e depois queremos atrair novos. E qual o remédio para isso, professor? Acho que um dos problemas principais no desporto de jovens, digo isto muitas vezes, é que em muitas situações o desporto é para os jovens e não é o desporto dos jovens. Ou seja, eu comparo muito o desporto dos jovens com aquilo que é os realizadores americanos, ou que vemos mais Hollywood, e os realizadores é que definem como é que é, os argumentistas, e depois o ator pode pôr um pouquinho, mas tem que seguir Está no roteiro. o roteiro. O que nós estamos a fazer com o desporto, mas ele é pago para isso. O que nós estamos a fazer muitas vezes com o desporto é que o miúdo não escolhe quantos são os jogadores, quem joga, como é que é, quando acaba, quando começa. Quem decide isto é o adulto, que diz que é assim que faz, é assim que não sei, mas depois nós queremos que eles lá continuem eternamente. Ou seja, o remédio seria adotar uma prática mais democrática de participação do jovem. Democrático, ou pelo menos preocuparmos mais com aquilo, porque eles querem praticar desporto e o que é que eles pensem. Ora, aí está, ouvi-los e tentar perceber porque é que eles querem isso. E a resposta às vezes é tão simples. E muitas das vezes nós ficamos surpreendidos. A minha mãe dizia muitas vezes, quando era, olha lá, atenção que tu tens como é que é? Nós temos mais olhos que barriga, é um ditado, não é? E uma pessoa tem mais olhos que barriga. E temos 2 olhos, temos uma barriga, não é? Mas eu também me dizia, olha, atenção, tens uma boca e dois ouvidos. Ou seja, era para ouvir mais do que falares. Exatamente. Mas nós com as crianças falamos muito mais do que ouvimos. Olha, e, portanto, muitas das vezes não ouvimos o que eles querem. E é uma quebra de paradigma isso, inclusive na atividade esportiva. E nas faculdades, como é que o senhor apresenta isso para professores de educação física, líderes de federações de esporte, presidentes ou diretores de clubes? Como é que o senhor apresenta essa experiência? Obviamente que, ao se identificar o problema, o senhor já deve estar aplicando os remédios, as soluções em alguns casos. Como é que o senhor apresenta isso quando o senhor é convidado? No caso aqui do Acre, como é que isso tem sido apresentado na nossa universidade? Bom, uma das primeiras coisas que é como dizia bem, quando nós, como diz também o povo e bem, quando nós não sabemos para onde queremos ir, todos os caminhos são bons. Um ditado muito certo. A grande questão aqui que temos que pensar é se acreditamos nisto que eu estou a dizer ou não. E, portanto, obviamente que eu tento, com a investigação que vamos desenvolvendo, nós próprios ou outros, sustentar isto que eu estou a dizer. E há algumas experiências que se têm feito em quando se entrega maior controle do processo às crianças, quando se entrega maior controle do processo às crianças, eu não estou a dizer simplesmente que agora, olha lá, vocês façam e eu não sou importante. Não é nada disso. É eu preocupo-me quem é que está no lugar do condutor. Quem é que tem que estar no lugar do condutor? Se é o adulto que tem que estar no lugar do condutor e dizer exclusivamente às crianças o que é que devem fazer ou o que não devem fazer, ou é o adulto que deve, obviamente, estar sempre de prevenção, como nós fazemos com os nossos filhos. O que eu quero é que a minha filha, que as minhas filhas com 18, 19 anos, consigam assumir as responsabilidades das suas vidas. O senhor tem 2 filhas? Tenho 2 filhas. Elas já praticam esportes? Praticam. E muitas das coisas que eu lhes digo a elas, aplico-as a isto e utilizo muito as minhas filhas, eu digo, há muitos anos, desde que elas nasceram, portanto já vai há uns anos, e que eu já digo, olha, pronto, agora tenho 2 laboratórios em casa. Vou fazendo essas experiências. E o que acontece é que é perfeitamente possível passar a responsabilidade para as crianças e elas assumem-nas. Elas assumem a responsabilidade, sabendo, obviamente, que o adulto, neste caso o pai, está por trás e pode ajudar quando for necessário. Estou como ao outro, se ninguém te perguntou para que é que estás a falar. E muitas das vezes nós falamos, não é? E, portanto, isto na questão que eu estava a colocar. Não estou a dizer que a solução se esgote exclusivamente por aqui. A prática desportiva é, obviamente, o resultado de um processo multifatorial. Nós não podemos, aqui há uns anos supervisionei, orientei que era um amigo, hoje nem está no desporto, encontrei agora há pouco tempo, está em Angola, está nos negócios. Isto para dizer o quê? Que há um conjunto de princípios, às vezes, que nós aplicamos ao desporto e podemos perfeitamente aplicar. Porque o desporto lida com pessoas. Bom, e então E o esporte também é um fator de inclusão social de muitos jovens carentes. Muito importante.
Nós temos uns projetos interessantes, aliás, ainda agora acabou um professor que foi fazer, ele é professor na Universidade de Vitória, foi fazer o doutoramento connosco, o doutorado connosco lá, e estava muito preocupado com a questão das favelas, esteve connosco lá a fazer o doutorado, precisamente para tentar ver como poderia utilizar de uma forma mais concreta, mais sustentada, o desporto nessa tal inclusão social, e eu acho que esse é um aspecto fundamental. Mas dizia eu, só para concluir o raciocínio, há pouco, que dizia que a certa altura, com esse colega, que ele é da gestão, e supervisionei, portanto, orientei a tese dele, e o que vimos a certa altura foi o seguinte: numa certa região de Portugal, como é que nós, o que preocupámos foi saber, ok, e onde é que eles podem praticar desporto? É que não é só dizer os miúdos podem praticar desporto, não é só dizer, eu agora quero incentivar a prática de natação no Acre. Está bem, isso é tudo muito bonito, mas depois há piscinas ou é no Rio? É que eu estive a ver o Rio está um bocadinho baixo, não é? E, portanto, a questão aqui que se colocava era, numa região, em Portugal essa, que tem uma pluviosidade muito grande, como vocês têm aqui, não é? Digo eu, estou a falar um pouco, sem conhecimento profundo, mas do que vou ouvindo. Mas o senhor está correto. Do que vou ouvindo, chega a certa altura, se eu não tiver espaços em que eles possam praticar, eu estou à espera que seja debaixo de chuva que eles estão a praticar voleibol, ou futebol, ou basquetebol. O futebol ainda se costuma dizer que é um desporto de inverno. Portanto, isto para dizer o quê? A questão da prática desportiva deles não se esgota exclusivamente no que eles querem, ou nos pais, ou nos treinadores. Mas onde fazer? Tem que ser também um processo. Tem que haver uma estrutura. Obviamente, há aqui razões de natureza estrutural, investimento social, público, contextual, ou isto é importante ou não é. É verdade. E eu acho que é importante. Que é uma das atividades que mais retiram jovens da criminalidade, da exclusão, é a prática esportiva. A gente vê isso no Brasil quase como uma regra. Professor, infelizmente o nosso tempo está estourado, o tempo é muito curto. Quem me dera poder ter mais aqui uns 10 minutos com o professor Manuel da Fonseca. E eu quero agradecer de coração sua vinda. Professor, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, o senhor tem um site? Nós temos o site da faculdade. Temos o site da faculdade, por favor, que é o www.fad, F-A de faculdade, D-E de desporto, FAD, .up, da Universidade do Porto, .pt. Ora bem, dentro disto há muita coisa. Produção, por favor, www.fade.up.pt. Por favor, põe no vídeo quem quiser conhecer um pouco mais. E aí é o da faculdade em geral. E depois estamos agora a reatualizar o site que ficará da unidade, que é o da unidade de investigação, que ainda neste momento não está ativo, mas estará brevemente, que é CIFID, que é a tal unidade de investigação que também aloja este programa doutoral, que é C de centro, I de investigação, F de formação, e depois é um I, e um 2D, CIFI 2D. Porquê? CIFI 2D. Porque é D, exatamente. CIFI 2D. Porquê? Porque é Centro de Investigação e Formação, Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto. Por isso CIFI é que é o 2D. O I 2D, exatamente. É só isso. .pt. Não precisa, que o PT já está aqui. Aí é só CIFID. CIFID. E vai ficar. Okay, e aí depois procura, não só nesta área, como nas várias áreas que nós estamos a trabalhar. Produção, o endereço é o seguinte: www.fade.up.pt/CIFI2D. CIFI2D. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor Manuel da Fonseca, pode acessar esse site. Vou repetir: www.fade.up.pt/CIFI2D. Ok, produção? Coloca aí rapidinho aí nos caracteres para quem está em casa possa estar aí. www.fade.up.pt/CIFI2D. Ok? É FADE. Está correto, né? Não está cá, o B não é de... F-A-D-E. D de desporto, está mal. D de desporto. Ok, produção? Está FAD, é FAD. É FAD. Ok? .up.pt/CIFI2D. Professor Manuel, muito obrigado pela sua vinda. Eu é que agradeço. Prazer imenso. Agradeço. Sucesso para o senhor. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.